Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um teorema que é muito conhecido em álgebra linear quando vocês estudam, que é o teorema de Cayley-Hamilton. Nesse teorema, ele, por exemplo, a gente quer mostrar que o polinômio característico de uma matriz anula essa matriz quando a gente substitui a indeterminada x pela matriz. Para quem fez álgebra linear, vocês vão lembrar que o polinômio característico ele é muito importante para você encontrar autovalores e autovetores e quando você está interessado em diagonalizar uma matriz. Então ele te dá um norte para você buscar os autovalores e os autovetores dessa matriz para no final verificar se é possível diagonalizar essa matriz ou não. E o enunciado do teorema de Cayley-Hamilton, um pouquinho de história, o Hamilton provou esse teorema para alguns casos especiais 4x4 de matrizes complexas e alguns casos de matriz 2x2 em 1853. Depois o Cayley ele enunciou esse teorema para a matriz 3x3, mas provou para o caso 2x2 em 1858. Em 1878 o Frobenius apresentou essa versão geral que é a que a gente conhece hoje, certo? E a gente vai o legal da aula de hoje, ela é uma aula bônus, porque se vocês quiserem continuar acompanhando o curso, é uma aula que você pode pular, porque a gente não vai usar tanto o que nós vamos fazer hoje. Mas o interessante dela é que esse resultado clássico que vocês estudam em álgebra linear pode ser obtido a partir da topologia de Zariski que a gente está desenvolvendo nas nossas aulas. Então, é possível colocar um aspecto topológico nesse problema que aparentemente era meramente algébrico, tá? Então, obviamente que o meu objetivo aqui não é dizer que a demonstração usando a topologia de Zariski ela é mais simples, tá? Ela não é mais simples. Aquela ideia clássica de você trabalhar com somas que se cancelam, que é a demonstração mais comum do teorema de Cayley-Hamilton, é uma demonstração um pouco mais simples, sim. Mas o legal é que a gente vai usar essa característica da topologia de Zariski, essas coisas de todo aberto, não vazio, ser denso, e essas propriedades que são chocantes no caso da topologia de Zariski. Isso vai nos ajudar a obter o teorema de Cayley-Hamilton, tá bom? Então, é uma curiosidade bem interessante que a gente consegue enxergar até onde vai os tentáculos aí da geometria algébrica como um todo, tá bom? Então espero que vocês aproveitem e boa aula para todo mundo. Perinha, o melhor atendimento, preço baixo, você vai gostar. Perinha é qualidade e felicidade, economizar é esse sim. Perim, pague menos, compre mais. Perim, supermercado Perim, tem tudo que você procurar. Supermercados Perim. Então beleza, pessoal, a gente quer mostrar então o teorema de Cayley-Hamilton, que é um teorema bem famoso, importante lá em álgebra linear, que diz respeito ao estudo de diagonalização e quando você quer trabalhar com formas canônicas de Jordan também, tá? O que é o teorema de Cayley-Hamilton? Bom, se a gente tem uma matriz nesse espaço aqui, ó, vamos supor que a gente está num corpo qualquer aqui, tá? Então para nós K é um corpo. Para nós K é um corpo. E esse espaço aqui, M, N, K, são as matrizes quadradas N por N com entradas no corpo K, certo? Uma anotação bem padrão. A gente pode, como a gente quer usar a topologia de Zariski, a gente quer enxergar uma matriz N por N como se fosse um elemento de um espaço afim n-dimensional. Tá? E aí nós temos uma maneira canônica de identificar matrizes, já que ela tem n ao quadrado entradas. Eu posso identificar essa distribuição retangular de elementos no corpo K como sendo uma n ao quadrado upla, ou seja, uma lista com n ao quadrado entradas, tá bom? Ao invés de eu dispor esses elementos de maneira retangular, eu disponho eles numa linha mesmo, tá? Escrevo todos eles numa linha. Então, é natural nós identificarmos o espaço afim n ao quadrado dimensional sobre o corpo K, tá bom? Então, é nesse espaço que a gente vai trabalhar. E para uma matriz A, a gente define o que é o polinômio característico dela, tá? Para cada matriz A, lembre que o polinômio característico, aquele que você usa para calcular os autovalores de uma matriz, é definido assim, ó, é o determinante de x, a indeterminada x, vezes a matriz n por n, identidade,
menos a matriz A, tá bom? É clássico num estudo básico de álgebra linear é você mostrar, por exemplo, que se uma matriz possui autovalores, os autovalores dessa matriz num corpo K são as raízes desse polinômio, tá bom? A gente define a noção de autovalor e autovetor e a chamada equação característica, que é encontrar soluções ou as raízes para esse polinômio, te dá um norte para encontrar os autovalores. Uma vez que você encontra os autovalores, você usa o conhecimento que você tem de sistemas lineares para obter os autovetores associados. Depois você junta esses caras todos e vê se essa matriz é diagonalizável ou não, enfim. E depois, se não for, você pode levar isso para a forma canônica de Jordan, para trabalhar com os blocos de Jordan usando autovalores, enfim. Então tem um mundo aí, tá? E o teorema de Cayley-Hamilton afirma o seguinte, ó. É um teorema que na maioria das vezes a gente estuda em álgebra linear 2, mas dependendo de onde você estuda, também é possível que você tenha visto isso num curso de álgebra linear, num primeiro curso, tá? De álgebra linear. O que ele afirma? Ele afirma que se eu tiver uma matriz quadrada, eu vou usar a notação do nosso contexto aqui, tá? Então, matriz para mim é uma lista com n ao quadrado elementos do corpo K. Então, se A é uma matriz, então, quando eu calculo esse polinômio aqui, ó, ou seja, quando eu olho para essa expressão polinomial, esse conjunto de matrizes, ele tem uma estrutura de K espaço vetorial, né? Ele pode ser visto como um K espaço vetorial. Então, faz sentido eu, por exemplo, quando eu expando isso aqui em um polinômio em x, eu posso trocar a indeterminada x pela matriz A, porque os produtos estarão bem definidos, tá? O resultado disso vai ser uma matriz. E aí, o que o teorema de Cayley-Hamilton afirma é que quando eu aplico o polinômio característico da matriz na própria matriz, isso daqui é a matriz nula, tá bom? Seria o zero, isso daqui. Certo? Esse é o teorema de Cayley-Hamilton, tá? Tem várias demonstrações para ele. Uma demonstração clássica é você usando você escreve algumas coisas de maneira conveniente, usa soma telescópica e consegue verificar que essa expressão polinomial aqui tem que ser igual a zero. Na hora que você somar, você escreve tudo de um lado esquerdo, vai ser esse polinômio, e do lado direito você vai ter coisas que quando você soma tudo se cancelam, enfim, é uma demonstração clássica. Mas o que a gente quer mostrar hoje é que dá para nós usarmos o arcabouço da geometria algébrica, em particular o arcabouço da topologia de Zariski, nesse caso específico, para demonstrar esse mesmo resultado, tá? Nós vamos ver que essas propriedades talvez não tão intuitivas que nós tínhamos a respeito de topologia, que a topologia de Zariski apresenta, por exemplo, todo aberto não vazio de um espaço irredutível é denso, por exemplo, tá? Então, nós vamos ver que essas coisas, esses comportamentos, essas características vão nos ajudar a provar esse resultado, tá? Então, para provar esse resultado, o nosso objetivo é provar esse teorema, mas não da forma clássica, usando a topologia de Zariski. Para provar esse resultado, a gente vai, então, fazer o seguinte, nós vamos fixar algumas notações. Então, para mim, ó, V, em toda essa aula, V vai ser esse conjunto aqui, ó. O conjunto das matrizes sobre o corpo K, tais que o polinômio característico dessa matriz nela mesma dá zero. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Provar que esse V é todo o espaço de matrizes, tá bom? Porque vamos supor que a gente não conheça o teorema de Cayley-Hamilton ainda, tá? Esse conjunto V, eu estou colecionando nesse conjunto V todas as matrizes que satisfazem o teorema de Cayley-Hamilton. E o teorema de Cayley-Hamilton, o enunciado dele, afirma que todas as matrizes satisfazem o que ele está afirmando. Então, o nosso objetivo aqui, ó, provar o teorema de Cayley-Hamilton, vai ser provar que o V é igual ao espaço afim n ao quadrado dimensional, tá? Então, para nós aqui, V, ele está com a notação fixada. Ele não é um conjunto algébrico qualquer, como em algumas aulas a gente está acostumado, né? Aqui nessa aula, V é uma coisa específica, é o conjunto, por enquanto é um conjunto que tem a propriedade de que são matrizes e que são matrizes cujo o polinômio característico aplicado nela
dá o zero no espaço de matrizes, tá bom? Então, para isso, eu vou denotar, eu vou fixar uma outra notação. Como a gente está com matrizes, eu vou denotar esse anel de polinômios aqui em n ao quadrado indeterminadas, ó. Então, para mim, o anel de polinômios em n ao quadrado indeterminadas é esse daqui. Isso aqui nada mais é do que o anel nas indeterminadas x11, x12, x13 até x1n, depois x21, x22 até x2n, por aí vai até xn1, xn2 até xnn, tá? Então isso aqui é o anel de polinômios em n ao quadrado indeterminadas. Certo? Então, como eu já disse para vocês, o nosso objetivo principal é mostrar que esse V aqui, que é o espaço, é o conjunto das matrizes que, vamos dizer assim, satisfazem o enunciado do teorema de Cayley-Hamilton, é todo o espaço de matrizes. Esse é o nosso objetivo. E nós vamos provar, antes então de partir para a demonstração do lema, do teorema, nós vamos provar dois lemas primeiro, para deixar a demonstração do teorema um pouco mais limpa, de algumas sujeiras que nós vamos resolver agora primeiro, tá? A gente precisa provar algumas coisas primeiro. Poderia fazer tudo uma vez, mas ficaria uma demonstração muito poluída. Então é muito natural a gente provar alguns resultados auxiliares primeiro, para depois a demonstração do teorema ficar melhor organizado, digamos assim. Então nem sempre isso é possível, né? Vocês viram na aula anterior que aquele teorema lá ficou uma demonstração gigantesca, um item só já era muito grande, tá bom? Mas não tem problema, né? Se nesse aqui é possível a gente fazer isso, nós vamos fazer. Então, o primeiro lema que nós vamos mostrar nesse contexto, K para mim é um corpo. Então, nesse contexto, esse V é um conjunto algébrico. Ou seja, ele é um fechado em AN ao quadrado sobre o corpo K. Tá? Então, esse é o primeiro lema. Tá? Ele é um fechado em AN ao quadrado K. E como é que nós vamos demonstrar isso? Então, a gente vai demonstrar assim. A gente sabe que PA para cada matriz A, deixa eu começar assim, para organizar melhor. Para cada A matriz, lembra que o espaço de matriz eu vou denotar assim, estou identificando ele como uma lista de n ao quadrado elementos. Por definição, PA é esse polinômio característico, certo? É esse determinante, que é uma expressão polinomial, em X, tá? Isso aqui, obviamente, é um polinômio em X. Mas o que acontece? Os coeficientes dessa expressão polinomial, então isso aqui vai ser do tipo, isso aqui vai ser tipo 1 a 0 mais A1x até o ANx elevado a n, só que esse AN, o último termo, ele é mônico, ele é 1, tá? Porque aqui tem um x acompanhando o número 1 lá na diagonal principal. Só que esses coeficientes, quando você aplica esse determinante, ele fica em função exatamente de quê? Ele fica em função das entradas de A, tá? E surgem, quando eu separo as potências de x, o que fica em cada x elevado a i, multiplicado por x elevado a i, é alguma expressão polinomial das entradas de A, tá? As entradas de A, se eu chamar, por exemplo, de A e J, aqui dentro, do lado do x elevado a i, vai ter uma expressão polinomial em todas as entradas, eventualmente, da matriz A. Então, vai ser uma expressão polinomial em n ao quadrado variáveis. Você pode pensar assim, se você varia a matriz A, você faz todas as n ao quadrado entradas variarem, então você tem uma expressão polinomial nessas variáveis, digamos assim, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que essa expressão polinomial em x pode ser escrita assim, ó. Logo, já que os coeficientes são expressões polinomiais nas entradas de A, e esse polinômio, no fim das contas, é mônico, então existem eu não sei quais são esses polinômios, mas eu sei que existem, tá? Existem f0 até fn-1,
nesse anel de polinômios em n ao quadrado indeterminadas, i, j de 1 até n, tá? Se vocês quiserem se convencer disso um pouco de um jeito mais rápido, pega um exemplo, tá? Pega n igual a 2 ou n igual a 3 e abre a conta que você vai ver isso acontecendo, tá bom? Aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido pra gente não perder tempo com esses detalhes. Tais que é só um cálculo mecânico mesmo. Tais que isso aqui acontece. Já que os coeficientes são expressões polinomiais nas entradas de A, então o polinômio característico pode ser escrito assim, ó, como um PAX igual ao termo constante ao f0 de A. Aí a expressão polinomial em A acompanha no x, é esse primeiro polinômio em A, a primeira expressão polinomial, até chegar no fn-1 aplicado em A, x elevado a n-1, e o último termo é mônico, mais x elevado a n. Não coube aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Aqui eu poderia colocar o fn, mas o fn é constante igual a 1, tá? O polinômio característico tem essa vantagem de ser mônico, tá bom? Então, a gente tem essa expressão, tá? E isso aqui vale para toda matriz A no espaço afim n ao quadrado dimensional, tá bom? E aí, para ficar claro, eu quero mostrar que V é um fechado em AN ao quadrado K, certo? Então, eu tenho que mostrar que, no fim das contas, esse conjunto V, que são as matrizes que satisfazem o enunciado do teorema de Cayley-Hamilton, esse conjunto é dado, ele é o V de algum ideal de n ao quadrado polinômios. Vou repetir. O V tem que ser igual ao conjunto algébrico associado a um ideal de polinômios em n ao quadrado indeterminadas, tá? Essa é a frase correta. A anterior, esqueçam o que eu falei, tá? Então, a gente tem que encontrar esse ideal. E por isso que a gente vai começar a construir algumas coisas aqui para ficar claro como que a gente vai encontrar esse ideal adequado. Já que aqui aparecem potências, se eu colocar o A no lugar do X, vai aparecer potências de A, tá? E essa função aqui, então é por isso que eu estou dando nome para essa função aqui, para cada i de 1 até n, eu vou considerar essa função aqui, Considere a função gi, que sai do an ao quadrado sobre o corpo k, e leva nele mesmo, a própria matriz. Simples a função, ele pega a matriz A e leva a potência iésima da matriz A. É só isso que essa função faz, tá? Ela pega a matriz A e leva em A elevado a i. Ora, isso é um morfismo polinomial claramente, tá? Quando você faz uma matriz e multiplica por ela mesma, a expressão disso em cada entrada, em cada entrada da matriz A ao quadrado, por exemplo, você vai ter uma expressão polinomial nas entradas de A. Então, em cada entrada você tem uma função polinomial. Agora, se você tem uma aplicação que em cada coordenada você tem uma expressão polinomial, essa é a definição de morfismo polinomial, tá bom? Então, isso aqui é um morfismo polinomial. A potência de matrizes, lá dentro da potência, dentro da matriz que é a potência, aparecem expressões polinomiais das entradas de A, tá? Então, isso aqui é um morfismo polinomial. E além de ser morfismo polinomial, a gente pode usar elas para montar uma outra função aqui que eu vou mostrar para vocês. Usando esses morfismos, a gente define essa função aqui, definimos H, que faz o quê? Pega uma matriz qualquer, e leva nessa matriz aqui, F0 de A mais F1 de A, G1 de A, até Fn-1, Gn-1 de A, mais Gn de A. Tudo isso daqui, o que é? É só você olhar aqui para trás. Essa função H nada mais é do que a função PA em A, tá bom? Eu só quis dar essa escrita aqui para vocês, para deixar claro para vocês que esse morfismo aqui também agora é polinomial também, porque F0, F1, Fn-1 são polinômios, são polinômios mesmo, tá? Levam em elementos em K, e G1, Gn-1 e Gn são morfismos polinomiais. Então, quando você combina essas coisas, isso ainda tem uma expressão polinomial em cada entrada aqui, tá? Então, essa H ainda é um morfismo polinomial. Ainda é
um morfismo polinomial, tá bom? E aí, desse modo, o que vai acontecer? Já que isso aqui é um morfismo polinomial, cada entrada, eu tenho quantas entradas aqui? Ó? N ao quadrado. Então, cada entrada dessa matriz é dada por uma função ou por um polinômio. Nesse caso aqui, como a gente vai olhar para as imagens, a gente, não é bem a mesma coisa não, mas como a gente está olhando para as imagens, a gente não vai se preocupar com isso. O fato é que existem em cada entrada uma expressão polinomial, então, para essa função. Tá? Eu vou dar nome para esses caras. Como eu chamei de H, a coisa toda, nada mais natural do que chamar as funções coordenadas aqui, já que eu estou em matrizes, de H e J. Então, desse modo, existem polinômios H e J no anel de polinômios nas n ao quadrado indeterminadas, tais que, então tem n ao quadrado polinômios aqui, tais que o H de A, isso aqui é só escrever a expressão matricial de H, tá? H de A pode ser escrito assim, H1n de A, Hn1 de A, Hnn de A, e assim vai, tá? Ou, se você quiser, ao invés de denotar isso como uma matriz, denota como uma lista. H1A até H1NA, depois continua. Isso aqui, coloca do lado e por aí vai, tá? Então, aqui a gente está usando aquela identificação canônica de uma matriz vista como um vetor, digamos assim, né? A grosso modo dizendo. E isso daqui vale para todo A no espaço n ao quadrado dimensional sobre o corpo K, certo? E aí agora começou a ficar um pouco claro quem vão ser ou quem vai ser o ideal que a gente vai precisar usar para definir esses o V como um fechado ou como um conjunto algébrico no espaço n ao quadrado dimensional. Porque agora então, já que eu estou interessado quando que H de A é zero, é isso que eu estou interessado, tá? É isso que eu quero. O H de A vai ser zero quando cada uma dessas entradas aí for zero, H e J. Então, é natural eu pensar que eu posso pegar o ideal J gerado por essas entradas de H, tá? Então, seja J, já que eu preciso de um ideal lá no anel de polinômios em n ao quadrado indeterminadas, nada mais natural do que tomar o ideal J desse anel de polinômios em n ao quadrado indeterminadas. Tem um n aqui, tá? É porque não coube. É 1 até n aqui. Então, seja J o ideal daqui gerado por todos esses polinômios H e J, onde o I e J aqui variam de 1 até n, tá? E aí, vai ficar fácil agora a gente mostrar que V é um fechado, é um conjunto algébrico. Por quê? Observe que o que significa o V pertencer? O que significa o A pertencer a V? Isso significa que o PA de A é zero, o que implica que a função H de A é zero, porque o H de A é justamente a função PA de A. Agora, isso implica dizer que cada H e J é zero. Agora, zero do corpo, porque é a entrada, para todo IJ de 1 até N. E isso aqui, por definição, está me dizendo o quê? Que H está no V de J, porque se ele zera todos os geradores, se todos os geradores do J zeram A, se você pegar qualquer outro elemento de J, ele é uma combinação desses caras, tá? Quando você aplicar em A, em cada parcela você vai ter pelo menos esse polinômio zerando em A. Então não importa o que o outro dá, o restante vai ser zero, tá? Então isso aqui me diz que o A pertence ao VJ. E as implicações contrárias, digamos assim, são válidas também. Se o A está em V de J, ele zera todos os elementos de J. Ele é zerado, por todos os elementos de J. Em particular, ele é zerado pelos geradores. Se isso aqui é zero, pela definição de H, isso aqui também é zero. Se o H de A é zero, pela escrita que nós obtivemos, o polinômio característico em A é zero. E aí o A pertence a V por definição, como nós definimos. Então, a conclusão é, logo, V é V de J, que é um fechado
que é um fechado em A sobre K, o A, o espaço afim N ao quadrado dimensional. Então, o primeiro lema está demonstrado, tá bom? Agora a gente vai provar um segundo lema, um resultado auxiliar. Vai nos ajudar. Ele que é um pouco mais delicado, que a gente usa uns resultados um pouco mais delicados, tá? Essa demonstração aqui foi fácil. Esse daqui não é que é muito difícil, mas a gente vai usar algumas coisas um pouco mais delicadas. Tá? O segundo lema é o seguinte. No segundo lema, eu vou precisar supor que o corpo K é algebricamente fechado. Mas a boa notícia é que para o teorema eu não vou precisar, tá? E a gente vai ver depois por quê. No teorema eu vou trabalhar com fecho algébrico, mas o que eu conseguir para o fecho algébrico vai valer para o corpo original também. Mas esse lema é como se fosse uma hipótese provisória, tá? O lema é o seguinte: suponha que K seja algebricamente fechado. Então, olha só, eu vou considerar esse conjunto aqui, ó. Considere esse conjunto U, que eu vou chamar de as matrizes A no espaço N ao quadrado dimensional, tais que A admite N, exatamente N autovalores. Continuar aqui embaixo, aqui. Valores distintos. Então esse é o conjunto U. O que nós queremos mostrar nesse lema é, então U é um aberto não vazio de AN ao quadrado K e mais EU está contido em V. Pessoal, por que esse lema é importante? Porque olha só, se a gente mostrar que U é um aberto não vazio do espaço AN ao quadrado K, supõe que a gente queira provar o resultado só para corpos algebricamente fechados, tá? Então, não vai ser só para isso, a gente vai provar para todo mundo. Mas olha só, vamos nos ater a isso daqui. O que isso poderia nos propiciar? O fato do corpo ser algebricamente fechado me diz que ele é infinito em particular, tá? Todo corpo algebricamente fechado é infinito. Então, olha só, se o K é infinito, esse espaço afim aqui, nós já vimos isso. O espaço afim sobre um corpo, ele é irredutível desde que o corpo seja infinito. Então, nesse contexto aqui, pelo menos no contexto do lema, eu vou ter um aberto não vazio de uma coisa que é irredutível, tá? Se isso daqui é irredutível, nós já vimos que todo aberto não vazio dele é denso. Então, se eu consigo U contido em V, se eu passar o fecho aqui em U e em V, o V é fechado, então isso aqui vai continuar sendo V. Quando eu passar o fecho em U, eu vou ter todo o espaço afim. Então, pelo menos para corpos algebricamente fechados a princípio, eu vou ter que toda a matriz está contida em V, que é justamente o que eu quero provar. O teorema de Cayley-Hamilton vai mostrar que toda matriz pertence a V. Porque pertencer a V significa que o seu polinômio característico anula a própria matriz. Tá bom? Então, por isso que aqui é importante provar esse lema por causa dessa excelente propriedade da topologia de Zariski, tá? Porque como essa topologia de Zariski faz com que o espaço afim sobre o corpo K ele é irredutível no contexto que o corpo é infinito, então a gente vai conseguir colocar todo o espaço AN ao quadrado dentro de V, que é o espaço que a gente quer mostrar que é o todo, ok? Então, por isso que a gente está provando esse lema, não é à toa, tá? É justamente por isso. Então, vamos provar ele. Vocês vão ver que o trabalho sujo está todo aqui nesse lema, na verdade, tá? Ele faz o trabalho sujo, porque depois o teorema vai ficar bem mais tranquilo de provar. Então, olha só, primeira coisa é que U é diferente de vazio, isso é trivial. Trivialmente, U é diferente de vazio. E isso é verdade justamente porque a gente está num corpo infinito, tá? Ó, como o corpo é algebricamente fechado, em particular ele é infinito, como é que você constrói uma matriz com N autovalores distintos? A coisa mais fácil do mundo, você pega uma matriz diagonal, onde nessa diagonal você não tenha elementos repetidos, tá? E o fato do corpo ser infinito te permite com certeza escolher pelo menos N elementos no corpo K, que são 2 a 2 distintos. Escolheu seus favoritos?
encaixa numa matriz na diagonal, pronto, você tem uma matriz diagonal que você tem N autovalores distintos, tá? Lembra que os autovalores de uma matriz diagonal são os seus próprios elementos, tá? Que estão na diagonal principal, tá? Então, por isso que U é diferente de vazio, isso não tem o menor problema, tá? Agora, a gente vai mostrar, vamos mostrar que U está contido em V. E aí, por último, a gente vai mostrar que U é um aberto, esse que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem. Então, vamos mostrar que U está contido em V. Então, a gente vai mostrar que as matrizes que admitem N autovalores distintos, elas satisfazem a equação. O polinômio característico delas aplicados nela dá zero. É isso que a gente precisa provar. Então, vou pegar uma matriz qualquer em U. Tá? Ou seja, ela tem N autovalores distintos. Tá? Então, vou dar nome para eles. Tá? Então, logo, A admite N autovalores 2 a 2 distintos, que eu vou chamar de lambda 1 até lambda n, e isso pertence a K. Tá bom? Ótimo. E aí, como eu tenho autovalores, eu tenho autovetores, tá? Então, eu vou pegar para cada autovalor desse um autovetor associado. E aí, para cada i de 1 até n, para cada i de 1 até n, tome vi no espaço afim, n-dimensional, no seu Kn, né? Se você tivesse lá em Rn, por exemplo, seria... Se você tivesse em R, seria Rn, por aí vai. Não é o caso aqui a princípio, porque nesse lema estamos supondo que o corpo é algebricamente fechado, mas logo depois a gente vai ver que não precisa dessa hipótese no futuro. Por enquanto precisa. Então, isso aqui tome VI, um autovetor de A associado a lambda i. Isso quer dizer que quando eu pego a matriz A e multiplico por VI, dá exatamente lambda i vezes VI. Tá bom? Vou escrever, né? Vamos deixar claro que, ou seja, A vezes VI é igual a lambda i VI. Tá bom? E aí, a gente já sabe, no contexto de álgebra linear aqui, que quando a gente consegue N autovalores distintos, essa matriz é diagonalizável. Tá bom? Então, sendo essa matriz, não é um si somente si, tá? Você pode ter uma matriz que não tenha N autovalores distintos, mas que ela ainda assim é diagonalizável, vai depender se a dimensão dos autoespaços, se esses números são suficientes para completar a dimensão do espaço todo, tá bom? Mas se tem N autovalores distintos, com certeza a gente já pode concluir que ela é diagonalizável e, portanto, além disso, esses vetores formam a base do ANK. Tá? Lembra que o ANK pode ser visto como um espaço vetorial, tá bom? É o Kn, tá? É a soma direta de K com ele mesmo N vezes. Tá? Então, além disso, esses vetores V1 até Vn formam uma base do espaço afim n-dimensional. Uma K-base, né? Se quiser ser um pouco mais chato. Mas não tem outro corpo aqui, né? Seria isso aqui mesmo. Uma K-base, tá? E aí, nesse sentido, como eu tenho esses autovalores aqui, entre aspas, eu sei quais são, eu não sei explicitamente, mas sei que são, o polinômio característico, ele se decompõe, já que ele tem todas as suas raízes em K, ele se decompõe dessa forma aqui, ó, como x menos lambda 1 até x menos lambda n. E todos com raízes simples, porque os autovalores são 2 a 2 distintos, tá? Então não tem potências aqui se repetindo, tá bom? Então a ideia é mostrar que a matriz PA aplicada em A, ela anula todos os vetores da base. Porque se isso acontecer, ela anula todo mundo, tá bom? Clássico, né? Se você tem uma matriz que anula, que A vezes VI é zero para todo I, e V1 até Vn é uma base do espaço, então essa matriz, ela anula todos os vetores, tá bom? Ela vai anular todos os vetores. Em particular, vai ser a matriz nula. Então, o que acontece? Logo, para cada i de 1 até n, eu vou usar essa expressão aqui em cima. Para cada i de 1 até n,
Quando eu pegar o PA de A e aplicar no vetor VI, o que acontece? Eu posso escolher como que eu vou organizar isso daqui, ó. PA de A eu substituir o X por A, e aqui, obviamente, no lugar de lambda 1 e lambda n, vai aparecer um lambda 1 vezes a identidade, um lambda n vezes a identidade, em cada parcela, em cada fator desse, tá? Então, eu vou separar o que me interessa. Lembra que polinômios aplicados em matrizes, tá? Comutam, tá bom? O produto de matriz, em geral, não é comutativo. Mas se eu tenho uma expressão polinomial numa matriz vezes uma expressão polinomial na mesma matriz, esse produto comuta, tá bom? Esse produto comuta, tá? É como se você estivesse olhando para expressões polinomiais em operadores. Também comuta. Em geral, a composta de operadores não é comutativa, você não tem comutatividade, mas se os dois operadores envolvidos são expressões polinomiais do mesmo operador, então sim você tem a comutatividade. Então por isso que eu posso escolher a ordem que eu quiser aqui. Como eu estou aplicando no VI, eu vou primeiro aplicar, eu vou olhar para as matrizes que não tem o índice I aqui, então isso aqui eu vou botar um produtório aqui, de todos os índices que não são o índice I, então J de 1 até N menos o índice I, de A menos lambda J e N, estou multiplicando essas matrizes, e por último, eu vou multiplicar A menos. Aqui eu inverti, né? Não, tá certo, não inverti não. É que eu estou colocando A no lugar do... Tá certo, não tem nada invertido não. A menos lambda no lugar lambda I e N, tá? E isso eu estou aplicando em VI, multiplicando por VI. E aí, dane-se o que acontece aqui, tá? Aqui já vai dar zero, porque olha só, A vezes VI menos lambda I VI é zero. Então, isso daqui é zero, tá? Vai dar a matriz nula. É um vetor nulo, desculpa. O vetor nulo do ANK. Tá? E sendo isso aqui o vetor nulo, essa matriz multiplicada pelo vetor nulo continua sendo o vetor nulo. Tá bom? Então, em qualquer vetor, essa matriz se anula nos vetores da base. Tá? Então, como isso aqui é uma base, essa matriz PA de A tem que ser a matriz nula. Tá bom? Clássico de álgebra linear, tá? É só você pegar qualquer vetor agora V, o que vai acontecer? Ele é uma combinação linear de V1 até Vn, tá? Então você aplica isso daqui, produto de matriz por um vetor, tem a propriedade de ser uma... Isso aqui é uma transformação linear, né, gente? Se você quiser trabalhar com transformação operador linear ao invés de matriz, eu até prefiro muitas vezes, mas nesse contexto aqui, eu acho melhor trabalhar com matrizes. Fica mais claro a identificação de matrizes com o espaço afim n ao quadrado dimensional, tá bom? Mas em geral em álgebra linear eu prefiro provar as coisas para operadores do que para matrizes. Mas nesse caso específico aqui, a notação de matriz ela é mais adequada. Não diria adequada, conveniente. Então, se isso aqui é verdade, o A pertence a V. Tá bom? E aí o A pertencente a V, mostramos então essa inclusão. Então isso aqui acabou. E aí agora a gente vai mostrar... Eu pulei uma página aqui à toa, agora que eu percebi isso. Aqui, eu deixei esse aqui em branco à toa. Não precisava ter deixado em branco. Vamos aproveitar isso aqui. Com essa quarentena tá difícil achar a papelaria aberta. E aí a gente pode ficar sem folha, né? Então vamos aproveitar aqui, ó. Vamos provar aqui então, começar a provar aqui pelo menos, que U é um aberto, tá? Então vamos começar a demonstrar que U é um aberto em A n ao quadrado K. Beleza? Para isso a gente vai considerar a função discriminante. A função discriminante, ela é uma função que meio que generaliza aquela noção do delta, lá, o famoso delta do segundo grau, tá? Dá uma pesquisadinha aí no Google que vocês vão achar bons lugares. No Wikipedia mesmo fala bem do que é o discriminante de um polinômio. Tá bom? Aqui a gente só vai usar. Então eu vou considerar a função discriminante, ó. Considere essa função aqui, ó. Considere a função, então eu vou chamar de delta aqui, tá? Famoso delta, não é à toa que se usa essa notação. E eu vou pegar uma matriz
o valor dessa função vai ser um elemento do corpo, K mesmo, que pega uma matriz A e leva no discriminante do polinômio característico. Tá? E esse discriminante aqui denota o discriminante, esse disc aqui quer dizer discriminante do polinômio PA, tá? E aí algumas coisas que a gente já sabe, se você não tiver familiarizado com isso, eu sugiro que você dê uma olhada aí no Google, no Wikipedia eu acho que fala bem sobre isso. Para cada, a gente é conhecido que cada matriz A N por N, o discriminante do polinômio, na verdade, o discriminante de um polinômio é sempre uma expressão polinomial dos coeficientes desse polinômio, tá? Então, o discriminante do polinômio PA é uma expressão polinomial dos coeficientes do polinômio PA, certo? E no primeiro lema de hoje, a gente viu que os coeficientes do polinômio PA são expressões polinomiais das entradas de A, tá bom? Então, no fim das contas, já que isso daqui é uma expressão polinomial dos coeficientes de PA e os coeficientes de PA são expressões polinomiais das entradas na matriz A, então, no fim das contas, isso daqui é uma função polinomial, tá? Isso aqui tudo vai ser uma expressão polinomial nas n² entradas da matriz A, tá? Então, essa função, tudo isso para dizer que essa função delta é uma função polinomial das entradas de A, tá bom? Porque o discriminante é uma expressão polinomial dos coeficientes do polinômio e, especificamente, o polinômio característico tem a característica de ter os seus coeficientes dados por expressões polinomiais nas entradas das matrizes, tá? Então, isso daqui é uma função polinomial. Logo, essa delta aí é uma função polinomial. Ótimo. Isso é muito importante pra gente, tá? Beleza? E agora, então, a gente vai mostrar o seguinte. A gente vai exibir, então, o aberto. Exibir no sentido de conseguir mostrar que U é aberto mesmo. Então, olha só que a gente vai afirmar, a gente vai mostrar, então, ó, afirmamos que esse aberto U é igual a o espaço afim n-dimensional das matrizes, n², desculpa, espaço das matrizes, menos os polinômios, as matrizes cujo discriminante do polinômio característico dá zero, tá? V de delta aqui é o conjunto das matrizes, tal que delta de A é zero, tá bom? Uma vez que delta é uma função polinomial, aqui ó, uma vez que delta é uma função polinomial, então eu posso enxergar aqui delta como sendo o próprio polinômio, tá? Isso não é verdade em geral, mas como nós estamos interessados em zeros de polinômios, só a expressão polinomial dando zero, aí sim a gente pode considerar que o V de delta, ele de fato é um fechado em AN² K, porque nós estamos dizendo aqui, nós estamos considerando o conjunto de pontos do espaço afim, de um espaço afim, tal que essa expressão polinomial dá zero nesse ponto. Isso é um fechado, tá? É assim que nós definimos os fechados da topologia de Zariski, tá? Então isso aqui, se nós mostrarmos isso, né? A gente não mostrou ainda, mas se a gente mostrar isso daqui, isso é um fechado, então o complementar dele é um aberto, tá? O ponto é esse. E como é que nós vamos mostrar isso? Dessa forma. De fato, se eu pegar uma matriz qualquer, a gente vai usar algumas outras coisas aqui que nós sabemos do discriminante, tá? Vai ser bastante importante conhecer. Vamos fazer uma reflexão aqui primeiro e depois a gente vai provar essa igualdade. Como esse polinômio característico está no anel de polinômios em uma indeterminada x e K é algebricamente fechado, aqui a gente vai precisar disso. Algebricamente fechado. Então, PA, com certeza, admite N raízes.
n raízes, que eu vou chamar de lambda 1 até lambda n. Observe que elas dependem de A, tá? Se quiser colocar um índicezinho A aqui em cima, eu não vou colocar... Bom, pode colocar. Põe assim, ó, um Azinho aqui em cima. Depende de A. Tá? Só que não necessariamente essas raízes são duas distintas. Tá bom? Não é porque o corpo é algebricamente fechado que qualquer polinômio lá vai ter todas as raízes simples. Então você pode ter repetição de raiz, sem nenhum problema. O fato é que você tem raiz sempre e contadas as multiplicidades você tem n. Tá? Mas pode haver repetição. Pode haver repetição. Então aqui não necessariamente elas são duas distintas. E o fato do PA ser mônico, como esse polinômio é mônico, então a gente consegue dar uma fórmula para o discriminante do PA de uma maneira um pouco mais simples em função dessas raízes, tá? Então, o que vai acontecer? É um resultado clássico da teoria que envolve discriminante, tá bom? Não vou provar aqui, dê uma olhada lá também. O discriminante o delta de A, que é o discriminante de PA, então o discriminante desse polinômio nessas condições é isso daqui, ó. É menos 1 elevado a n vezes n menos 1 sobre 2. Observe que isso daqui está bem definido, tá? Não vai ter uma raiz quadrada de menos 1 aqui, porque ou n menos 1 é um número par. Então você vai conseguir dividir por 2 e o que sobrar aqui vai definir a paridade desse número aí, tá? E aqui vai aparecer o produto, olha só o que vai aparecer, ó. O produto de todos os i's diferentes, os produtos aqui, o ij variando de 1 até n, com o i diferente de j, e eu vou pegar todas as diferenças desses caras aí em cima, lambda i menos lambda j, tá? Então, o delta de A, que é o discriminante de PA, tem essa fórmula, tá bom? Isso para qualquer matriz, tá? Peguei qualquer matriz. Então, dado uma matriz aqui, observe que foi importante o corpo ser algebricamente fechado nesse lema, por conta de nós conseguirmos as raízes. Por exemplo, se aqui o corpo não for algebricamente fechado, a gente não tem certeza de construir essas raízes, de ter essas raízes, e portanto a gente não teria essa expressão, tá? Só que essa expressão agora nos ajuda a mostrar essa igualdade de uma maneira bem rápida, porque olha só, então olha só o que acontece. Nós vamos mostrar que U é igual a isso fazendo uma sequência de equivalências, ó. O que me diz que... Ô Jesus, qual é a definição do A pertencer ao U? Vamos lembrar. O conjunto U original é esse daqui, ó. É o conjunto das matrizes que admitem n autovalores distintos. Observe que as raízes do polinômio característico, que é o PA, são os autovalores. Dizer que o A está em U é dizer que esses lambda 1 até lambda n são todos 2 a 2 distintos. Agora, olha só. Nessa expressão aqui, ó, o menos 1 elevado a essa coisa nunca vai dar zero. O que pode dar zero ou não é essa parte. O que eu estou fazendo aqui são todos os produtos possíveis, tá? Das diferenças entre os autovalores, com diferentes índices. Se eu tenho uma matriz que tem exatamente n raízes duas distintas, ou uma matriz cujo polinômio característico possui n autovalores 2 a 2 distintos, todas essas diferenças vão ser diferentes de zero, tá? Então, quando eu aplicar delta de A numa matriz que tem n autovalores distintos, isso daqui dá diferente de zero. Então, dizer que a matriz A é tal que delta de A é diferente de zero, é dizer que essa matriz, ou seja, aqui rapidamente a gente já conclui isso aqui, ó, que delta de A é diferente de zero, se o A pertence a U, tá bom? Agora, dizer isso é dizer que a matriz A não pertence ao V de delta, apesar de pertencer ao espaço de matrizes. Então, ela pertence ao espaço de matrizes, mas não pertence ao V de delta, porque para estar em V de delta, o delta de A teria que ser zero. E a implicação contrária é imediata também. Se isso aqui é diferente de zero, se não está em V de delta, porque isso aqui é diferente de zero, e olha para cá agora. Se isso daqui é diferente de zero, se essa expressão aqui é diferente de zero, então essas raízes aqui, ó, elas precisam ser duas distintas. Porque se isso daqui, se uma delas tivesse repetição com outra, esse produto que daria zero, tá bom? Então, se o discriminante, nesse caso, se o discriminante do polinômio característico é diferente de zero, é porque a matriz necessariamente tem que ter n autovalores 2 a 2 distintos. Então, isso prova essa igualdade, tá? E isso prova que nós só afirmamos, porque essa igualdade prova
que esse conjunto U ele é aberto, porque ele é o complementar de um fechado. E aí, finalmente, vamos para o teorema. Tá? Usando esses dois lemas, nós somos agora estamos absolutamente habilitados a provar esse teorema, e vocês vão ver que nem vai precisar pedir que o corpo seja algebricamente fechado. Porque eu vou pegar um corpo qualquer e vou pegar o fecho algébrico dele, trabalhar no fecho algébrico e depois voltar. Tá? Então, vamos enunciar bonitinho aqui porque merece. Se eu tiver cá um corpo qualquer, não vou falar nada sobre ele, uma matriz A, n por n, que eu estou identificando, obviamente, com o espaço n ao quadrado dimensional sobre K, e PA, o polinômio característico de A. Então, PA de A é zero para qualquer matriz A. Certo? Então, como é que a gente demonstra isso? Primeira coisa, eu vou lá para o fecho algébrico. Então, seja K barra o fecho algébrico de K. Vou trabalhar tudo no fecho algébrico agora, tá? E vou considerar esse conjunto aqui, ó. Tome V como sendo o conjunto das matrizes B, tá? Só para não confundir que esse A que foi fixado arbitrariamente no enunciado. Então, o conjunto das matrizes B sobre o corpo, sobre o fecho algébrico de K, tal que o polinômio característico de B em B é o zero do espaço afim n-dimensional sobre o corpo, sobre o fecho algébrico de K. Nesse caso aqui é o zero do sem o fecho também, tá? O K é um subcorpo do seu fecho algébrico. Então, o zero do K é o zero do seu fecho algébrico. E isso daqui, ó, primeiro, ó, então, primeira coisa, V é um fechado em AN ao quadrado, fecho algébrico de K, pelo primeiro lema. De hoje. A segunda coisa que nós mostramos é que se U for definido como sendo o conjunto das matrizes B para as quais B admite n autovalores distintos, distintos, 2 a 2 distintos, então, o que a gente mostrou? Mostramos que U está contido em V, U é diferente de vazio, e U é um aberto em AN ao quadrado K, fecho de K, né? Fecho algébrico de K. Tá bom? Agora, como K é infinito, tá? E aqui eu já estou sendo um pouco mais rápido. Por que o K barra é infinito? Porque ele é algebricamente fechado. E todo corpo algebricamente fechado é infinito, tá? O fecho de um corpo é sempre algebricamente fechado, tá bom? Então, como ele é infinito, então, esse espaço aqui, ó, AN ao quadrado K barra é irredutível. Nós já mostramos isso. Toda vez que eu tenho um espaço afim sobre algum corpo infinito, isso é uma caracterização, na verdade, né? Se somente se é irredutível. Então, esse aberto aqui, que é não vazio, ele é todo o espaço. O fecho dele dá todo o espaço, ele é denso, né? Logo, por causa disso, o fecho de U é todo o espaço n ao quadrado dimensional sobre o fecho de K, tá? Por outro lado, o que a gente vai ter? Consequentemente, a gente vai ter o seguinte, ó. Quem é o espaço afim n-dimensional? O espaço afim
n ao quadrado dimensional sobre K, com certeza é um subconjunto do espaço afim n ao quadrado dimensional sobre o corpo K barra, tá? Porque todo elemento de K é um elemento do feixe algébrico, tá bom? Então, qualquer matriz com entradas em K também está com entradas no feixe algébrico de K. Agora, isso aqui é U barra, é o fecho de U. Agora, como U está contido em V, o fecho de U está contido no fecho de V, tá? E, portanto, isso aqui é igual a V. Tá? Então, o espaço afim n ao quadrado dimensional sobre K está contido nesse conjunto V aqui, ó. Tá contido nesse conjunto V. Então, essa matriz arbitrária que eu tomei, então, como o A, essa matriz do enunciado, está aqui, então, A pertence a V, e o que determina um elemento, o que caracteriza um elemento pertencer a V por definição é quando eu olho para o polinômio característico dessa matriz nela, isso dá zero, tá? Então, por definição do conjunto V, o PA do A vai dar o zero do espaço n ao quadrado dimensional sobre o fecho algébrico de K a princípio, só que essa matriz nula aqui é a matriz nula sobre o corpo original, tá bom? Então, isso fecha a demonstração do teorema de Cayley-Hamilton. Espero que vocês tenham gostado dessa super promoção a partir de uma topologia de Zariski, que você levar de brinde uma belíssima demonstração do teorema de Cayley-Hamilton, tá? De forma alguma, como eu já disse, isso aqui é uma tentativa de convencer a vocês de que essa demonstração que ela é mais simples do que as outras que talvez vocês já viram, algumas clássicas que a gente vê em álgebra linear. Eu não estou defendendo que é mais simples, mas é muito interessante a gente perceber que um resultado absolutamente algébrico, que é o teorema de Cayley-Hamilton a princípio, ele tem em suas raízes meio que propriedades topológicas disfarçadas, sabe? Então, assim, o teorema de Cayley-Hamilton, de certa forma, tem topologia. Você pode envolver topologia nele. De certa forma, isso o enunciado dele diz respeito a algo topológico, porque nós usamos um resultado topológico nós usamos conceitos topológicos, obviamente que por trás deles tem conceitos algébricos também, para obter um resultado que até então a gente imagina que seja puramente algébrico, tá? Então, tem o braço de topologia nisso. Então, a topologia de Zariski, ela tem uma riqueza muito grande, tá? Os tentáculos dela se alastram para lugares que a gente nem imagina muitas vezes, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bônus. É um bônus porque, assim, dá para continuar o desenvolvimento da disciplina sem ter visto isso, mas eu acho que isso aqui enriquece bastante a gente e pode nos estimular a estudar mais a topologia de Zariski por ver até onde ela pode chegar, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Estou falando boa noite porque agora é de noite. Se você está ouvindo isso de dia, bom dia, boa tarde, enfim. E um grande abraço para todo mundo, tá bom? Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.